E já estamos de volta, ao vivo e em cores, com o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Hoje, o Vida e Saúde falando sobre qualidade de vida na terceira idade. Envelhecermos com saúde, né? O Brasil está envelhecendo, queremos viver mais e melhor, mas com saúde. Por isso que hoje, carinhosamente, trouxemos assim, o Dr. Marcelo Altona, médico geriatra, que aceitou nosso convite aqui para falar tudo como a gente pode chegar aí na melhor idade, com os nossos 150 anos, enfim, com carinho, com saúde acima de tudo, viu? Ô, doutor, a gente preparou, né? Eu queria convidar o senhor aqui para vir comigo nesse momento, doutor. Nós preparamos algumas imagens aqui. Eu gostaria que o senhor comentasse. Por exemplo, aqui eu estou vendo, é um rim, né? Um rim. Como que na terceira idade quais são as doenças que podem acometer o rim na terceira idade? Como é que a gente pode cuidar mais e melhor do nosso rim nessa fase, doutor? As doenças crônicas não degenerativas, em geral, elas em todas as questões, ela tem o envolvimento de vasos, né? Então, quando a gente fala de hipertensão arterial, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de colesterol, todas essas são doenças que têm uma implicação importante em qualquer vaso. E o rim nada mais é do que um emaranhado de vasos que filtra o sangue, né, a função principal dele é filtrar o sangue, transformar todas as escórias, tudo que o organismo não precisa mais, ele transforma em urina e dessa forma é eliminado. Só que a gente, infelizmente, ao cultivar algumas dessas doenças crônicas, a gente pode sobrecarregar o rim sobremaneira. Então, se a gente come, por exemplo, muito sal, a gente pode ter são as dicas, vai anotando, comer muito sal. Além da pressão alta, né, doutor? Exatamente. Além da pressão alta, a gente pode ter um impacto renal. O rim está muito relacionado à gênese da hipertensão arterial também. Se a gente come muita proteína, também... Carne vermelha? Muita carne vermelha, claro, né? Especialmente se você já tem alguma discreta comprometimento renal por algum motivo e aí você come muita proteína, você pode ter algum problema relacionado. O rim, ele é um regulador importantíssimo, por exemplo, para a produção de células sanguíneas. Então, sempre que você faz qualquer má conduta, qualquer má alimentação, qualquer falta de cuidado com o rim pode também implicar no futuro em você ter problemas hematológicos, porque ele é um dos principais responsáveis pela produção de um hormônio que produz as células sanguíneas. Então, na verdade, é infindável. Doutor, claro, a gente vai envelhecendo, o nosso rim também vai envelhecendo. É importante, a ingestão de água ajuda o rim, doutor? Importantíssimo. Tem que deixar afogado o rim, é isso? Importantíssimo. Na verdade, só não pode tomar muita água quem já tem um comprometimento renal muito importante ou quem tem um comprometimento cardiológico importante. Se você não é nenhuma dessas pessoas, você sempre vai se beneficiar de uma boa hidratação. Isso é algo que a gente faz muito pouco, nós jovens. O idoso, especialmente, ele toma menos água do que os jovens, porque existe uma alteração na sensibilidade à sede do idoso que faz com que ele não tenha tanta sede. Então, isso ainda é um fator a mais para o idoso desenvolver Durante problemas. a noite, doutor, a gente está descansando, então é normal que quando a gente acorda, vai no banheiro, o xixi fica meio amarelado. É normal porque estava sem atividade. Mas se permanecer durante o dia aquela cor amarelada, significa que o rim está dizendo, socorro, eu quero água, é isso? Perfeito, perfeito. É uma ótima forma de você avaliar o quanto você está bebendo de água, é através da cor do xixi. Se vem aquele xixi mais escuro, com cheiro um pouco mais forte... Durante o dia tem que clarear. Perfeito, e vai o ideal tomando é que você água. tome água. Perfeito. Doutor, a pessoa não tem costume de tomar água, mas pode tomar café, pode tomar um suco, líquido por líquido, daí? Hoje a gente já tem comprovado de que a água é o fundamental, né? De que a água é melhor. Mas não existe nenhuma contraindicação de que você eventualmente, junto com a água, associe sucos naturais, água de coco, se você não tem nenhum outro problema de saúde, que pode contribuir para isso, mas a água, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Antes de dormir, tomar um copo d'água, doutor? Deve. Antes de acordar, quando acordar, doutor, antes vai tomar um copo d'água também? Essencial. Tomar água antes de dormir, ao acordar, durante o dia criar o hábito de ter uma garrafa. Sempre no trabalho, no trabalho, no carro, no ônibus, aonde quer que seja, a água é fundamental. Vamos, claro que a gente tem vários temas aqui hoje, aproveitar a presença do doutor Marcelo. Tem outro tema aqui? Isso, doutor. Insuficiência cardíaca, doutor. Insuficiência cardíaca e terceira idade. O grande vilão da insuficiência cardíaca é a hipertensão arterial.
Olha o sal aí. E a doença coronariana também. Mas a hipertensão arterial talvez seja uma das principais causas de insuficiência cardíaca. A famosa pressão alta. O que acontece? A gente pode, de maneira simples, pensar como se fosse uma bomba de piscina e canos de água ligados a essa bomba de piscina. Com o decorrer do tempo, esses canos de água eles vão obstruindo uma sujeira ali, uma placa que não deixa passar direito. O que a gente precisa? Que esse motor funcione de uma maneira mais forte para que essa água chegue no destino. Claro. Né? O coração é um motor e os vasos são esses canos. Boa comparação, gente. Boa comparação. Então, se você tiver problemas de saúde que envolvam especialmente as artérias, os vasos, e eles sejam obstruídos, você vai precisar cada vez de um esforço maior do coração para jogar esse sangue para frente. Isso é a hipertensão arterial. Você submeter as artérias do coração a uma pressão maior e indiretamente isso lesa mais os vasos. Os vasos são muito sensíveis ao aumento da pressão. Nesse caso, o coração pode ficar hipertrofiado, dilatado, doutor? Assim, isso. A diferença entre o coração normal e o coração hipertrofiado é especialmente com relação à musculatura do ventrículo esquerdo. Né? É como se ficasse forte mesmo. Existe um desenvolvimento dessa musculatura que quando é para o bíceps, quando é para as pernas, é bom, né? Quando é para o coração é ruim, por quê? Porque o coração aumenta de tamanho, né? Ele tem que fazer mais força para bater, você tem mais músculo para irrigar, né? Então você exige uma nutrição maior também do músculo, o músculo vive de irrigação, então, e ele aumenta de tamanho. Então, além disso, ele passa a não bombear adequadamente o sangue pelo corpo. Tudo isso, doutor, assim, esse esforço sobrenatural, digamos aqui, do nosso coração, é porque o estilo de vida, a qualidade de vida, alimentação, bebida, cigarro, tudo vai somando, doutor, assim, para que... Cada um desses exemplos que você deu é um fator que agrega uma piora no estado do coração. Então, isso é progressivo e silencioso. Isso é o mais importante, sempre silencioso. Então, existe até o teu coração trazer sintomas de que ele está com uma insuficiência, você já passou pelos estágios mais leves e mais moderados de insuficiência cardíaca muitas vezes. Por quê? Porque acompanha também com a idade. É normal que com a idade as pessoas se locomovam menos, que elas façam menos atividade. Então, muitas pessoas que são sedentárias não percebem isso. Elas não percebem essa mudança do coração. Então, você desenvolve a insuficiência cardíaca e quando você começa com sintomas mais intensos, né? Muitas vezes você já está num quadro avançado, onde Doutor Marcelo, o tratamento nem sempre é fácil. O senhor é magrinho, esbelto, sim, etc. Mas tem gente que tem assim, um pouquinho de protuberância nessa região aqui. Isso também prejudica o coração? Sem dúvida. Essa gordura que a gente chama gordura abdominal, que se localiza em volta da cintura, da circunferência abdominal, ela é a pior gordura que tem. Tanto para o coração, né, porque ela contribui para todas as doenças que agridem o sistema cardiovascular, mas também para o sistema metabólico quando a gente fala de diabetes, que é um outro vilão que também agrega contribuições para uma doença do coração. Temos outra tela, diretor? Temos outra? Assim, aproveitar que ele está aqui, o doutor Marcelo, médico geriatra, a gente quer aproveitar que a gente quer envelhecer com qualidade de vida, é isso que a gente está trazendo hoje aqui, doutor Marcelo. Isso aqui, se eu não me engano, é o pulmão, doutor, é isso? É o pulmão, mesmo, isso, né? Isso mesmo. É o pulmão, se eu não me engano, é o pulmão direito, aqui está dizendo o diretor. O pulmão, como é que a gente pode... vem a terceira idade, vem os... Vem a asma da vida, doenças respiratórias, aí, doutor, como cuidar do pulmão? É interessante falar da asma, né? Mas, enfim, o pulmão, acho que as doenças que mais acometem o pulmão, especialmente quando a gente fala nos idosos, é o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é secundária, basicamente, ao tabagismo, mas também pode ser secundária à vida num ambiente muito poluído, à asma e, eventualmente, até outras causas menos frequentes. O pulmão ele é um órgão que, infelizmente, ele não se regenera, né? Então, ele gradativamente ele vai assumindo características crônicas. A função dele tende a diminuir com o envelhecimento, especialmente diante desses agressores, especialmente diante
do hábito tabágico, especialmente diante de... É importante, essa foto que a gente mostrou aqui, é importante que você tenha presente aqui, esse aqui, eu fumo, não acontece nada, etc, etc. Olha o que vai acontecendo com o decorrer do tempo no pulmão de um tabagista. Doutor, comente, por favor. Aqui é mais ou menos o normal, imagino, né? Isso a gente obviamente, a gente aqui tem... Opa, troca, volta aí. A gente aqui tem duas imagens muito diferentes, né? Volta o pulmão. Que é o Aqui, pulmão, voltou. que é o pulmão, um pulmão normal e um pulmão provavelmente bem envelhecido pelo hábito tabágico. Mas até se a gente não pegar o tabagismo, que é talvez a principal consequência, o principal vilão, se a gente pegar um pulmão de uma pessoa que mora no campo e um pulmão de uma pessoa que mora na cidade, a gente já vê diferenças. É a poluição, doutor, o que a gente Exatamente. respira, né? E infelizmente o que acontece? Essas partículas, as partículas maléficas do cigarro, que são centenas de partículas, né? As pessoas falam muito da nicotina, mas a nicotina é simplesmente um grão. Tem mais de 3 mil, doutor. Né? Enfim. E aí, essas partículas, elas se depositam no pulmão, vão grudando, geram um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é como se fosse um machucado na pele. A diferença é que a pele tem uma capacidade fácil de regenerar, cicatrizar. E o pulmão, ele é um órgão mais sensível. E como a gente não vê, porque na pele a gente vê, doutor, tá uma feridinha lá, vou recorrer, etc. No pulmão a gente não vê, né? Perfeito. E olha o que pode acontecer. E sempre existe aquela máxima de que as pessoas que já fumam há muito tempo nunca podem se beneficiar da cessação do tabagismo. O que é mentira. Hoje a gente já sabe muito claramente nos estudos que a partir de poucos dias que você já parou de fumar, você já atinge benefícios com relação ao hábito tabágico. Né? É claro que para diminuir risco de câncer, para diminuir infarto, às vezes demora alguns meses, anos, mas não interessa. Às vezes só de parar de fumar, você já percebe em dias diminuição de tosse, melhora de olfato, melhora de paladar, melhora de capacidade, aptidão cardiorrespiratória, que já é fundamental para qualquer pessoa. E o senhor falou algo muito interessante, que é importante a gente reforçar, assim, porque tem um lado do coração que ele começa a ficar cansado, o esforço que ele tem para bombear, para colocar o oxigênio para funcionar. Então, o coração cansado e o pulmão desse jeito, a pessoa dá 2 passos, se cansa. Vai subir um degrau da escada, já está morto, né, doutor? Chega algum momento de quando você tem lesões no pulmão e no coração, que é muito difícil você estabelecer cansaço de onde é. De onde vem, né? Do que vem. Se vem mais do pulmão ou se vem do coração. Porque eles se juntam realmente e contribuem para que a pessoa tenha indisposição, além de todas as outras complicações infecciosas, por exemplo, que é um pulmão... Pneumonia, etc. Exatamente, um pulmão idoso, um pulmão machucado, fragilizado, ele não é só um pulmão que tem mais chance de a pessoa respirar menos ou respirar com mais dificuldade. Ele pode ter infecções e precisar de internações, antibióticos, tratamentos mais específicos. Gente, eu já entrevistei mais de 930 médicos e mesmo assim eu tenho dúvidas. Estou fazendo todas as minhas perguntas com o doutor Marcelo. Um especialista está aqui hoje, um super especialista está aqui hoje. Eu estou fazendo minhas perguntas. E você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, vai ligando para a gente, aproveita esse momento. Enfim, é o momento de você tirar a sua dúvida, perguntar, enfim, de você ter essa resposta que você tanto espera. Então vai ligando, o telefone está aí. Eu vi assim uma maquininha aí de fazer o controle da glicemia, etc. Diabetes, doutor Henrique, vamos falar um pouquinho sobre a diabetes. A diabetes é uma outra doença crônica, como todas essas que a gente vem dizendo, que também é uma doença silenciosa e que ela deve viva o açúcar, né? E ela deve ser cada vez mais combatida. A gente deve ser cada vez mais vigilante com relação à diabetes. Não é à toa que os estudos mostram que os níveis glicêmicos, quando eu me formei, há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, os níveis considerados normais de diabetes eram 1. Hoje já é mais baixo. Por quê? Porque o tempo passa e a gente percebe, na verdade, que quanto menos glicemia no sangue, melhor. Por quê? Porque a glicemia no sangue, quando ela não entra para as células, que é o principal objetivo da glicemia, é um combustível. A energia, né? A energia, célula, e vem insulina. Quando ela fica no sangue, e isso acontece quando a pessoa tem diabetes, ela faz o mesmo papel da pressão alta, o mesmo papel do colesterol. Por onde vai passando. Ele é tóxico. Onde ele vai passando, ele vai se juntando, vai se grudando nas paredes, elas vão entupindo as artérias e acaba gerando todos os problemas cardiocirculatórios
que a gente estava comentando. Doutor, eu vou ter que chamar o nosso intervalo, mas eu quero voltar com esse tema aí, eu quero voltar sobre a numeração, a gente ouviu falar de pré-diabético, diabético, essas maquininhas até quando, numeração até quando que definem, enfim, e os carboidratos, enfim, tem gente assim com o metabolismo que começa a ficar mais lento, tudo isso a gente vai falar hoje, qualidade de vida na terceira idade. Vai ligando, vá colocando o seu e-mail, a sua pergunta, vai interagindo conosco, porque o programa você sabe que ele é seu. Nós vamos para o intervalo, na sequência voltamos já só para você.